E o nosso convidado para ajudar a entender um pouco melhor desse momento atual é Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. Jefferson, bom dia, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você conosco aqui no Bom Dia Agro. Oi, Carla, prazer é todo meu. Sempre é muito bom conversar com você e com toda a audiência. Muito obrigada. Jefferson, que susto nos deu o dólar nessa semana. Chegamos a beliscar os 5,90. Eu imagino que os preços dos fertilizantes tenham sentido uma parte desse impacto. Tá correto isso ou acabou sendo limitado o efeito do câmbio sobre os preços dos insumos? Carla, sempre a gente fala o seguinte: o produtor, quando ele vai vender, o câmbio ele é positivo, porque você tem um aumento no dólar, obviamente, você tem um aumento no preço da soja, no preço do milho. Né? Em geral, acontece dessa maneira. Agora, no lado do insumo, ele é sentido. Eu tenho um balanço que eu faço a cada 2 meses, no bimestre. Eu tenho um MAP que sobe 25% em reais por tonelada em 60 dias. E nesse caso, não tem só o impacto do dólar que está mais alto, você tem um impacto também do preço do adubo que sobe em dólar por tonelada. No caso da ureia, você também tem um impacto na casa de 18%, e por fim, no cloreto de potássio, eu tenho de 9,5% a 10,5% de alta em 2 meses. Então, são altas generalizadas para todos os fertilizantes devido a esse aumento que eu tenho no câmbio. Sobretudo em real por tonelada. Tem que pensar sempre desse lado. Em dólar por tonelada, eu tive algumas retrações até mesmo. O caso da ureia caiu um pouco, o sulfato também. Porém, quando eu faço a conversão, eu sinto um aumento no preço devido a esse dólar que, como você comentou, beliscou com seus 5,90 e agora está acima de 5,60 novamente, né? Agora, Jefferson, isso movimentou de alguma forma ou deixou o produtor ainda mais retraído para aquele que precisa fazer as suas aquisições ainda de fertilizantes? Da última vez que conversávamos, a sua preocupação estava com a aquisição desses fertilizantes para o milho segunda safra de 2025. Que momento é esse depois dessa nossa última conversa? Cara, a gente tem um mercado um pouco diferente, né? A gente tem que pensar. Minha preocupação ainda continua com a segunda safra, tá? Então ainda continua, porque soja já foi. Agora o nosso foco é entender as entregas da soja. Se eu vou ter algum atraso, sobretudo fosfatado. Agora, para o milho, eu tenho um mercado muito aberto ainda. Os nossos levantamentos apontam que o produtor de milho segunda safra no Brasil comprou por volta de 33% até o final de julho. A média para o período seria na casa de 45% a 48%. Então, quer dizer o seguinte, que eu tenho um atraso nas aquisições para a segunda safra. Só que o produtor no Mato Grosso, é um exemplo disso, a gente tem um produtor mais apetitoso em fazer negócio. Só que de algumas matérias-primas específicas, como é o caso do sulfato. Sulfato de amônio tem rodado e o 20,020 também. E por que isso, Carla? Porque a relação está mais próxima do histórico. Em outras regiões, ainda é um mercado retruncado, eu não tenho tantos negócios, é mais parado. Agora, no Cerrado, Mato Grosso, que o produtor compra antecipado, eu tenho um atraso em comparação à média, porém, nos últimos 20 dias, 30 dias, assim posso falar, o produtor saiu mais às compras, aproveitando uma relação de troca em dólar por saca. Isso que é importante. Dólar por tonelada é considerando sacas, né? É por isso que a gente tem. Então, o Mato Grosso é o estado mais avançado, aproximadamente 55% comprado do fertilizante para a segunda safra. Porém, se eu for olhar a média para o período de 5 anos, o produtor no Mato Grosso estaria com seus 75% comprado já. Então, ele avançou, porém, ele não chegou na média de 5 anos ainda. Agora, Jefferson, isso você citou essas relações mais próximas do histórico. As relações de troca, elas se beneficiaram de alguma forma? Houve uma melhora para que houvesse essa aproximação do histórico? Houve uma melhora. No Mato Grosso, sobretudo, eu senti que o produtor teve uma condição melhor para comprar dois produtos: sulfato de amônio e 20,020, que ele acaba utilizando por lá. Então, ele fez essas aquisições, ele aproveitou as oportunidades. E, ao meu ver, Carla, é uma oportunidade para o produtor que já decidiu que vai plantar milho. A discussão que nós temos é uma discussão um pouco mais complexa do que nas outras safras. Eu tenho produtores que ainda não decidiram se vão plantar milho ou não. É por isso que ele não consegue comprar o fertilizante ainda. Agora, aquele produtor que ele já sabe que ele vai plantar X hectares de milho, ou pelo menos tem uma noção mais clara, eu acredito que seja uma oportunidade para ele olhar esses dois produtos, sulfato de amônio e o 20,020. A ureia está um pouco acima ainda,
Porém, dependendo da negociação que ele tiver, se ele tiver uma valorização do milho, ele pode chegar até perto de uma média. Mas ela está ainda, pelos meus cálculos, um pouco distante. E essa condição desses dois grupos, o sulfato de amônio e o 20020, aqui nós podemos atribuir essa movimentação dos preços olhando especificamente para os produtos e não para a relação de troca, Jefferson. O milho deu uma melhorada, né? Se eu for pensar no Mato Grosso, o milho melhorou um pouquinho, tanto em dólar como também em real, tanto o spot, o disponível, como também o milho futuro. E eu tive uma retração do sulfato de amônio também. Isso acaba privilegiando. A ureia também deu uma recuada. Tudo isso que eu estou falando para você, Carla, é em dólar. Eu tenho que separar um pouco as coisas nesse momento. Eu tenho fertilizante em dólar por tonelada e fertilizante em real por tonelada. Em real, a pressão de alta ela acontece devido ao que nós estamos vendo no preço do câmbio aqui no Brasil. Agora, quando eu olho para o fertilizante em dólar, propriamente dito, eu tive uma condição mais atrativa e incentivou o produtor a tomar essa posição. Ainda mais o produtor mato-grossense, que é um produtor que tradicionalmente compra esse fertilizante antecipado. Então, para ele foi mais benéfico. Jefferson, a gente tem uma pergunta aqui do Nierley que eu acho que é bastante... faz bastante sentido para esse momento da nossa conversa, que é o seguinte. Ele diz o seguinte: Jefferson, novembro, dezembro, com menores riscos do zoneamento agrícola, né, para o grão no sul do Piauí, com o aumento do plantio na região, fertilizantes terão um reajuste? É possível dizermos de quanto? É possível dizer que essas regionalidades também alcançam o mercado de fertilizantes, caso tenhamos um aumento de área nessa região, por exemplo, ali no sul do estado piauiense, os preços dos fertilizantes ali na região podem sofrer um ajuste para cima, Jefferson? Ela é muito regional nesse caso, né? Você está falando de uma particularidade muito regional. Assim, o que eu vejo, você tem também uma questão, se ele planta mais tarde, ele pode ter aí uma janela um pouco mais atrativa. Vai depender, obviamente, da forma com que ele comercializa. Agora, se você julgar que a partir de uma micro-região você vai ter um incremento no preço, eu particularmente não vejo muito isso acontecendo. A gente tem que pensar como um todo. A gente está falando de uma região muito específica. Talvez o consumo por lá de fertilizantes não seja tão expressivo assim como se parece. Agora, pode ter, se as empresas não estiverem tão bem posicionadas, pode ter. Só que eu tenho que olhar bastante também para o que está acontecendo no Brasil e mundo afora. Porque só uma micro-região ela não consegue determinar muito se o preço vai subir ou não. Talvez você fique mais acirrado entre as empresas, alguma coisa do tipo. Mas aí, nesse caso, eu estou falando de algo muito, muito regional. Particularmente, eu acho que a tendência macro, nesse caso, ela tem um peso maior. Certo. Nós temos uma outra pergunta aqui do Mário Klein, que diz o seguinte: ele é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Jefferson, continuamos na expectativa da queda dos preços dos fosfatados. Isso faz sentido ainda? Na sua última entrevista também você chamava atenção para essa pressão de alta nos preços dos fosfatados, momentos bastante significativos de preços em patamares, né, elevados. Como é que a gente está para os fosfatados e faz sentido essa espera do Mário ainda por esse reajuste para baixo, Jefferson? Carla e Mário, o fósforo esse ano foi o calcanhar de Aquiles. A gente todos os anos pode elencar calcanhares de Aquiles. Esse ano o fósforo foi o calcanhar de Aquiles. Fósforo é o protagonista, Carla. Eu vou te dizer o seguinte: ele deixou para trás cloreto, deixou para trás ureia, deixou para trás sulfato. Desde o começo do ano eu só tenho recebido questões envolvendo o fósforo. E, infelizmente, o que eu vejo, Mário, é que a situação no Brasil ela não é adequada. Ela não é uma situação tranquila de oferta. Nesse momento, eu tenho uma restrição de supertriplo, eu tenho uma restrição de MAP. E, globalmente falando, eu também não estou confortável. Nós provavelmente entraremos no mês de outubro, na temporada indiana, e eu falo da Índia por quê? Porque ela é uma grande consumidora, com os estoques de passagem lá embaixo. Então, quer dizer que o Brasil está apertado de oferta, os indianos estão apertados. Então, para eu vislumbrar uma queda para fósforo no curto prazo, é mais difícil. E outra coisa, as empresas estão hoje numa batalha para poder receber esse produto que já foi comprado. A gente vê algumas incertezas se vão conseguir receber na janela. Então, o cenário é muito obscuro para fósforo ainda, para eu dizer para você, Mário, que o preço vai cair para você comprar para soja. É mais difícil, porque a tua janela ela vai também se encurtando nesse momento. E a preocupação que o mercado tem
é de que realmente tem um atraso nas entregas, de uma certa forma, ou quem sabe um apagão, como está acontecendo em algumas matérias-primas de fosfatado, que é o super triplo. Você não tem oferta. Já faz uns 40 dias que eu pergunto o preço, não tem o super triplo, não tem o super triplo. Então, esse ano, o fósforo ele pegou realmente o Brasil numa situação bem delicada. Para você ter uma ideia, até complementando a minha resposta, eu estou com a maior diferença praticamente da história entre MAP e cloreto. Se eu for pensar num gráfico histórico e traçá-lo ele, você vai perceber que a diferença de preço de um MAP para um cloreto é a maior diferença praticamente nos últimos 10 anos. Então, significa que realmente a situação do fósforo ela foi muito complicada em 24 e 25. Em resumo, para a soja, eu acho difícil o mercado retrair. A não ser que você compre mais tarde, realmente um calendário atípico, mas eu acho difícil, bem complicado. Quem sabe mais olhando para frente, pode ser que nós tenhamos alguns reajustes pela retração da demanda. Agora, curto prazo, Carla e Mário, eu acho difícil. Bom, eu vou fazer a próxima pergunta, que é do Cláudio Roberto Belli, antes da gente falar um pouquinho mais das relações de troca para soja, Jefferson. O Cláudio te pergunta o seguinte: bom dia, em relação à ureia para milho normal, uso em outubro, ainda teremos condições favoráveis? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. A gente está vendo o mercado aos poucos retraindo. A única coisa, atenção, é esse câmbio que a gente conversou. Não adianta nada, né? Eu caí US$ 5 aqui a tonelada e o câmbio subiu um pouco. Aí o produtor vai comprar, ele fala, não, mas o preço até subiu na lista. Então ele subiu não pela cotação em dólar, ele subiu porque o câmbio subiu. E aí, claro, ele tem que ver se o impacto chegou no grão. O impacto chegou no grão, excelente. A tua relação de troca melhorou. Agora, se o dólar subir e você não tiver uma resposta no teu grão e só no insumo, infelizmente você perdeu o poder de compra. Então, nesse momento, a gente vai ter que olhar esses dois lados. Em dólar, a gente sente que o mercado está mais fraco. Agora, olhando o câmbio, eu não posso afirmar. O câmbio, a gente fala, se você juntar 5 economistas em uma sala para discutir câmbio, terão 6, 7 opiniões diferentes. Então, não é tão simples a gente dizer, olha, vai chegar lá no mês de outubro, nós vamos ter um ambiente tranquilo. Não dá para dizer. Agora, em dólar, está recuando aos poucos. Se a gente tiver, quem sabe, mais um arrefecimento no câmbio, pode ser uma oportunidade agora de o produtor aproveitar essa queda que eu tenho em dólar, aliada a uma retração cambial, que ele vê uma melhora prática no preço. Isso é tão importante, né, Jefferson? Porque quando você traz esse reforço em cada uma das suas respostas sobre essa condição de olhe o preço em reais por tonelada, olhe o preço em dólares por tonelada. Em praticamente todas as suas entrevistas, para não dizer todas, nós falamos sobre a importância de fazer as operações com as moedas casadas sempre. Não dá para, nesse momento, descasar as moedas, porque o câmbio segue extremamente volátil e as commodities seguem no momento de certa pressão ainda. Os preços estão achatados e a margem do produtor está muito conectada a essa gestão comercial que ele vai fazer, principalmente olhando para esse casamento de moedas, né? Sem dúvida, Carla. Você falou uma das coisas mais importantes que nós falamos em gestão de risco. Não descase moedas. Não descase. Nesse momento, o descasamento de moedas você estar jogando contra você mesmo. Ou você pode acertar, ou você pode dar um tiro no pé, infelizmente. Em um momento em que você tem uma corda bamba, que é o que nós estamos vivendo hoje para algumas culturas, eu digo uma corda bamba é o seguinte, qualquer deslize é prejuízo. Você não pode arriscar. Comprou em dólar, venda em dólar. Comprou em real, venda em real. Não descase moeda, não queira especular com um negócio que não tem uma direção clara, que é o câmbio. Não tem como a gente fazer isso. Tem que casar moeda, sem dúvida, para não ter problema. E o mais importante, né, Carla? Conheça a relação, senta e avalie. Tudo bem, eu estou com uma relação de troca em que o câmbio subiu, melhorou o preço do grão, piorou o preço do adubo, mas a relação está boa? Excelente. Agora, o maior problema que a gente tem é quando o dólar sobe, você tem uma queda em Chicago, ou o prêmio também cai, e aí você não vê um aumento no preço do grão, e você vê um aumento no preço do insumo. Nesse momento, o produtor está perdendo o poder de compra. É por isso que eu digo e repito, o dólar alto não é sinônimo de boas rentabilidades. Ele pode dar uma impressão inicial de que o produtor vai vender a soja muito bem, o milho muito bem, excelente, pode dar. Agora, ele vai ter também um reajuste nos insumos. Isso eu estendo para fertilizante, eu estendo para defensivo e depois um pouco mais além eu vou estender para diesel, eu vou estender também para peça, para manutenção, seja para o que for.
O dólar alto é bom para quem está vendendo, ele é ruim para quem está comprando, a maioria das vezes. E é quase certo, né, Jefferson, que inevitavelmente o produtor vai adquirir os seus insumos com um patamar de dólar e fazer a venda do seu produto com outro patamar. Naturalmente que quando ele faz as relações de troca, quando ele garante ali umas operações de barter e tudo mais, ele usa essas alternativas, ele vai amarrar parte da sua produção nos mesmos patamares, mas ele vai ter ainda uma parte considerável da sua safra para negociar, olhando para outro patamar de câmbio, seja mais alto ou mais baixo, em relação do que aquele em que ele fez no seu momento a aquisição dos seus insumos, né? Exatamente. Né? Se a gente for pensar numa lavoura, você não faz somente com o fertilizante, com a semente, com o defensivo, né? Você tem os outros gastos, mas você tem a margem do produtor. Então você comentou uma coisa certa, sem dúvida. Ele pode até travar o custo e ele deve, não é que pode, ele deve, né? Ele tem que travar o custo. E aí o restante ele vai trabalhar, obviamente, de um câmbio diferente do que ele comprou os insumos dele. Então o câmbio acaba pesando muito nessa nossa comercialização, né, cara? E até mesmo no apetite do produtor na hora de tomar suas decisões. Eu não posso chegar e afirmar aqui que um câmbio de R$ 6 seria muito benéfico para o produtor, não. Por que eu não posso? Porque eu tenho dois lados da moeda. Da mesma maneira que eu tenho certeza que ele tem a possibilidade de vender a soja mais cara, o milho mais caro, ele também pagará o custo disso na hora de comprar o defensivo e também o fertilizante. Jefferson, quando a gente olha para esse cenário transferido para a soja, eu queria ouvir de ti duas situações. Quanto nós temos ainda em aberto para aquisição de fertilizantes olhando para a safra 2024-25, se é que ainda temos algumas compras a fazer, porque falávamos sobre isso também na nossa última entrevista, e como é que essas relações de troca estão se comportando quando o assunto é soja 24-25. Carla, o nosso último levantamento apontou que o Brasil teria 12% para fazer. Eu atingi 88% no dia 27 de julho, aqui no Brasil, comprado para soja. Um número parecido com a média histórica, segundo os dados que nós temos internamente. O que eu tenho de relação de troca nesse momento? O MAP totalmente fora. Para você ter uma ideia, é a pior relação que eu tenho em 9 anos para esse período do ano. Ela só está perdendo para a guerra, mas a guerra aconteceu ali, abril, maio, e depois ela caiu. Então, hoje é a pior relação que eu tenho na série histórica, que eu acompanho de 10 anos, para o período do mês de agosto. É extremamente fora dos padrões. Fora dos padrões que eu falo em 10 sacas acima. Isso representa para o produtor um custo muito maior de fósforo do que ele tinha. Agora, o potássio, ele está com uma relação de troca abaixo. Vou dar o exemplo do Mato Grosso. Mato Grosso tem relação de troca de 20,5, 21 sacas à vista de potássio hoje, ainda. O mercado do Mato Grosso está com 98% comprado. Eu não conheço ninguém que precisa comprar cloreto, a não ser um planejamento novo. Produtor planejado, que decidiu já o seu manejo, não precisa comprar cloreto. Mas a relação está boa. A gente ficou o ano inteiro, cara, com uma relação abaixo da média para o cloreto. Eu sempre falo nas nossas conversas, o cloreto salvou a lavoura. Quando eu falo em fertilizante. O cloreto salvou a lavoura. Por quê? Se eu tivesse um cloreto alto, tivesse um fósforo alto, os custos iam subir dos fertilizantes. Agora, o conjunto da ópera, ele não foi tão ruim, porque o cloreto contribuiu para isso. Então, o produtor, ele comprou, infelizmente, MAP a $800, mas ele comprou cloreto a 390. Sim. Isso aqui é um exemplo claro, isso aqui não é da minha cabeça, isso aqui é um negócio que saiu no mercado. O produtor que pagou 800, pagou 390. Qual a combinação? A combinação é perfeita? Não, mas ele é dentro da média. Ela não é um negócio que você fala, poxa, estou gastando 15 sacas por hectare, isso pensando, obviamente, à vista. Eu tenho produtores que gastaram 11,5 sacas, tem produtores que tiveram excelentes relações para 18, porque o cloreto ajudou na conta. Então, vamos falar assim, o balanço que eu tenho para a soja é que, embora nós tenhamos um MAP alto, um fósforo alto, o cloreto está compensando esses aumentos e, de uma certa forma, dando um ambiente mais próximo da média. Nesse momento, está bem acima. Agora, o produtor que comprou em junho, comprou dentro da média. Nós falávamos também, Jefferson, na nossa última entrevista, e isso fica mais evidente agora, de que nós temos
um cenário de margens para o produtor que já fez a aquisição dos seus insumos, isso não só nos limitando a fertilizantes, mas aquele produtor que fez a aquisição dos seus insumos há 2, 3 meses e aquele que ainda precisa comprar alguns itens. Ele vai ter cenários completamente diferentes de margens quando a gente pensa nessa, tanto no milho segunda safra 25 quanto na soja 24 a 25, né? Inevitavelmente. Para a soja, sem dúvida, cara, sem dúvida. Ele vai ter um cenário diferente, embora ele vai vender o grão mais caro, só que eu digo uma coisa, o grão, ele subiu, a soja subiu. Agora, o percentual que a soja subiu é menor do que o insumo subiu. Veja só que interessante, eu faço até um exercício para quem está assistindo a gente. Pegue o preço da sua soja, quando o dólar estava 5,20. Pegue o preço agora e veja quanto subiu. Pegue o preço do MAP na sua região, com o dólar de 5,15 e com o dólar hoje de 5,60. Qual subiu mais? Faça esse exercício. Você vai ver que o MAP subiu muito mais, porque além do dólar, ele também foi impactado globalmente. O preço custo de frete subiu. Nesse caso, para o produtor que está comprando hoje, a conta é pior do que era lá no mês de maio, mês de junho. Então significa que cada ano eu tenho algumas mudanças. Ano passado, cara, a gente não pode esquecer uma coisa também. O produtor que comprou em junho teve a melhor relação da temporada. Eu acompanho isso diariamente. Sim. Nesse ano, o produtor que antecipou teve a melhor relação da temporada. O produtor que comprou cloreto em fevereiro, ele teve a melhor relação da temporada. Não está ruim a relação agora, mas a melhor que eu tive no papel foi em fevereiro. E ano passado, a melhor relação foi em junho. Então, significa que eu não tenho um padrão. Eu posso chegar e simplesmente dizer aqui para vocês, pessoal, historicamente, essa data que melhor atende o produtor. Isso não existe. Cada ano ele nos reserva uma surpresa diferente. Ano passado, quem comprou MAP em junho teve a melhor relação da temporada. Esse ano, quem comprou em junho está tendo e teve a pior da temporada. Então não existe um padrão. E assim a gente responde o Henrique da Nutritec, do Rio Grande do Sul, que diz assim, ó, um bom momento para trabalhar na compra de fertilizantes, com o dólar neste valor, qual o melhor momento a observar? Isso tudo vai depender, né, Jefferson, de quanto ele já comprou, quanto precisa comprar, porque certamente nesse momento o dólar tem um impacto agressivo e direto, mas no histórico é preciso entender quanto precisa ser adquirido. Não só os anos são diferentes, né, Jefferson, como a situação de cada produtor também é muito particular e os melhores momentos são diferentes para cada profissional, né? Sem dúvida. Nesse caso, alguns não tem muito segredo, né, cara? Vamos falar de um cloreto, não tem segredo. Cloreto tá bom. Agora, pra em todos, casos né? Exatamente. Agora, em casos particulares, aí eu preciso sentar e conversar com a pessoa. É o caso da ureia, agora no Mato Grosso. As minhas conversas com os produtores têm sido essas. Vamos lá, será que eu estou num bom momento para a ureia? Vamos sentar e vamos fazer conta, entender a sua realidade. Agora, o sulfato, eu posso dizer, ele está bom para boa parte dos produtores. Para alguns, ainda eu sinto uma certa dificuldade no preço do grão. Agora, para outros, o sulfato está bom. O 20,020 também daria jogo, se a gente for pelo jogo que eu digo, é relação de troca, né? A gente tem que pensar que tudo que eu estou falando é um jogo de números, é uma combinação. Então, se você conseguir encaixar o preço de venda com o preço de compra, você faz um bom negócio. E no Mato Grosso está acontecendo isso. Eu digo que o produtor mato-grossense ele tem uma habilidade muito boa em fazer essa questão de relação de troca, acompanhar muito bem. Algumas regiões não olham tanto isso. Agora, o Mato Grosso ele está presente em todas as discussões que eu tenho, relação de troca. É muito mais importante do que o preço nominal. Eu falo o seguinte, cara, eu falar para você aqui, $500 a tonelada de um produto é bom ou é ruim? Eu não posso dizer que é bom ou é ruim se eu não olhar o produto dele. Se o produto dele está remunerando bem ou não. Se estiver remunerando, pode ser boa. É isso que a gente tem que olhar. Jefferson, como sempre, né? Muito obrigada por análises tão completas, orientações ao produtor que nos acompanha por aqui. Você viu que né, as perguntas vão chegando, então o produtor está muito atento às suas informações, às suas análises e orientações. Obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Você já é de casa, volte sempre, meu amigo. Obrigada. Carla, eu que agradeço também todos os colegas que perguntaram e contribuíram. Sempre é um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Jefferson. Ótima semana para você. Até a próxima.